Minha mãe não quer você aqui. Meu marido disse isso tão baixinho que ninguém ao nosso redor percebeu. Depois olhou bem nos meus olhos e soltou a frase que encerraria nosso casamento de 29 anos. Você é um constrangimento. Por um instante, honestamente pensei ter ouvido errado. O sol da tarde refletia no mármore branco da entrada do Dallas Country Club, onde o casamento de Lauren, minha cunhada, estava prestes a começar. Convidados em vestidos de grife e smoking sob medida passavam rindo enquanto um quarteto de cordas tocava em algum lugar lá dentro. Eu não estava parada na frente do salão porque tinha chegado atrasada. Estava ali porque a segurança não me deixava entrar. Seu nome não está na lista de convidados, senhora. O jovem segurança se desculpou. Deve haver algum engano. Sorri educadamente. Tenho certeza que sim. Ou esperava que Ethan resolvesse tudo com uma frase. Em vez disso, ele se tornou o engano. Minha mãe não quer você lá, repetiu, ajustando os botões de punho que eu havia comprado para nosso 26º aniversário. Por quê? Sua mandíbula se enrijeceu. Ela acha que você vai deixar as pessoas desconfortáveis. Mal falei com alguém nos últimos meses. Não é essa a questão. Então qual é? Ele suspirou como se eu fosse a difícil ali. Victoria, você é um constrangimento. As palavras acertaram mais forte do que qualquer grito poderia. Não porque foram altas, mas porque foram calmas, calculadas, definitivas. Encarei o homem que eu amava desde os meus 30 anos. O homem cuja primeira proposta de negócio eu reescrevi da noite para o dia porque ele estava nervoso demais para apresentá-la. O homem cujo pai eu ajudei discretamente a refinanciar depois que a família quase perdeu tudo durante a recessão. O homem cuja família inteira o considerava um herói. Ele nem conseguia mais olhar nos meus olhos. Atrás dele, vi minha sogra, Eleanor, recebendo os convidados sob um arco enorme de rosas brancas. Ela parecia radiante, orgulhosa, feliz. E por que não estaria? Apenas 3 dias antes, eu havia comprado a casa dos sonhos dela, uma mansão à beira-mar em Naples, na Flórida, avaliada em 11,4 milhões de reais. Ela achava que Ethan tinha pago por aquilo. Todo mundo achava. Ninguém sabia que o dinheiro tinha vindo de mim. Eu nunca corrigia ninguém. Esse sempre foi o meu erro. Entendi, eu disse por fim. Ethan pareceu aliviado. Eu sabia que você entenderia. Não, eu entendi outra coisa completamente diferente. Peguei meu celular. Ele me observou com cuidado. O que você está fazendo? Respondendo. Abri nossa conversa de mensagens e digitei uma palavra. Entendido. Apertei enviar. Depois levantei os olhos e sorri. Espero que a Lauren tenha um casamento lindo. Sem esperar outra palavra, virei-me e caminhei em direção ao estacionamento. Não chorei, ainda não. O manobrista trouxe meu Mercedes preto em poucos minutos. Ao me acomodar no banco do motorista, finalmente me permiti respirar fundo uma vez. 9 anos. Acabados. Não por causa de outra mulher, não por dinheiro, não porque tínhamos deixado de nos amar, mas porque, em algum ponto do caminho, meu marido deixou de me respeitar. São duas coisas muito diferentes. O amor sobrevive a discussões, o respeito sobrevive ao silêncio. Uma vez que o respeito morre, tudo o mais eventualmente segue o mesmo caminho. Liguei o motor, mas não saí. Em vez disso, fiquei ali observando os convidados chegarem. Famílias posando para fotos, avós abraçando netos, meninas pequenas carregando cestinhas de flores. Parecia todo o casamento americano perfeito que eu já tinha visto. Só que, hoje, eu não era família. Pelo menos era isso que Eleanor queria que todos acreditassem. A ironia quase me fez rir, porque se alguém ali soubesse quanto daquele casamento tinha sido pago por mim, a noite inteira pararia. As flores, a orquestra, o champanhe importado, até a vila de lua de mel de Lauren na Toscana. Cada nota fiscal tinha passado discretamente pela minha mesa meses antes. Eleanor agradecia a Ethan repetidamente pela generosidade. Ele aceitava cada elogio, nunca a corrigia. No começo, achei que ele apenas evitava conversas constrangedoras. Com o tempo, a esquiva virou hábito. O hábito virou expectativa. A expectativa virou direito adquirido. E o direito adquirido, eventualmente, se torna crueldade. Meu celular vibrou. Era minha assistente executiva, Megan. Senhora Bennett. Oi, Megan. Sua voz está diferente. Provavelmente está. Está tudo bem? Olhei de volta para o salão. Não.
Ela ficou em silêncio. Um dos motivos pelos quais Megan trabalhava ao meu lado, havia 20 anos, era porque ela sabia quando o silêncio importava mais do que perguntas. Por fim, perguntou suavemente: "Do que você precisa?" Zoe, exatamente a pergunta certa. Não, o que aconteceu? Não, você está bem? Simplesmente. Do que você precisa? Preciso do número do Daniel. Ela não hesitou. Já te mando por mensagem. Segundos depois, meu celular vibrou de novo. Daniel Brooks, sócio sênior. Brooks e Ellison, advogados de patrimônio. O homem que tinha passado quase 25 anos ajudando a estruturar meus negócios, fundos, fundações beneficentes e planos de proteção de patrimônio. O homem que entendia um fato importante. Quase tudo que a família Bennett desfrutava legalmente dependia de mim. Não de Ethan, não de Eleanor. De mim. Fiquei olhando para o número por quase 1 minuto. Depois travei o celular de novo. Não, ainda não. A raiva toma decisões caras. Construí minha carreira nunca agindo enquanto estava emocionada. Se eu fosse mudar o rumo da minha vida, faria isso com calma, metodicamente, profissionalmente. Exatamente como construí minha fortuna. Dirigi sem rumo por Dallas. Passei por Highland Park. Passei pela torre onde minha empresa de investimentos ocupava os 3 últimos andares. Passei por restaurantes onde Ethan e eu costumávamos comemorar aniversários. Cada rua carregava memórias. Cada memória, de repente, parecia emprestada. Num sinal vermelho, lembrei de algo que minha avó costumava dizer. As pessoas raramente mostram quem são nos momentos difíceis. Elas mostram nos momentos fáceis. A vida tinha ficado confortável demais para Ethan. Ele tinha esquecido quem tornava esse conforto possível. Talvez eu tivesse ajudado ele a esquecer. O sinal abriu. Continuei dirigindo. 48 minutos tinham se passado desde que saí do Country Club. Depois 53, depois 58. Finalmente parei num mirante vazio à beira do White Rock Lake. A água refletia o brilho laranja do pôr do sol. Bonito, tranquilo. Nada como a tempestade que se formava silenciosamente dentro de mim. Meu celular marcava exatamente 1 hora desde que eu tinha mandado a mensagem para Ethan. Entendido. Destravei a tela, rolei até Daniel Brooks, apertei ligar. Ele atendeu antes do segundo toque. Victoria, sou eu. Pensei que você estivesse no casamento. Estava. Uma pausa. Isso não soa bem. Não é. A voz dele ficou imediatamente profissional. O que você gostaria que eu fizesse? Olhei para o outro lado do lago. Pela primeira vez naquela tarde, sorri. Daniel, acho que é hora de revisarmos todos os arranjos financeiros ligados à família Bennett. Houve um silêncio completo. Depois ele respondeu baixinho. Te encontro no escritório em 30 minutos. Encerrei a ligação. O sol desapareceu no horizonte. Alguns finais chegam com fogos de artifício. O meu chegou com uma frase calma e um telefonema. A família Bennett não fazia ideia de que, enquanto brindavam com taças de champanhe dentro do salão, a base de tudo o que acreditavam possuir tinha acabado de começar a ruir. Daniel já estava esperando quando cheguei. Eram quase 20 horas, mas todas as luzes do 26º andar da minha sede continuavam acesas. Minha equipe executiva não fazia ideia de por que eu tinha convocado uma reunião de emergência com meu advogado depois do expediente. Só sabiam que, quando eu pedia privacidade, geralmente tinha um bom motivo. Daniel se levantou quando entrei na sala de reuniões. Ele era meu advogado havia quase 25 anos. Mais importante, tinha se tornado uma das poucas pessoas que sabiam toda a verdade sobre meu casamento. Ele estudou meu rosto por alguns segundos antes de falar. O que aconteceu? Meu marido me chamou de constrangimento. Daniel tirou os óculos devagar. Sinto muito. Eu também. Foi só isso, ri baixinho. Não. Coloquei o celular na mesa da sala de reuniões e deslizei até ele. Ele leu a última mensagem de Ethan. Minha mãe não quer você lá. Você é um constrangimento. Daniel olhou de volta para mim. Depois de tudo que você fez por eles? Eu sei. Ele ficou em silêncio. Não havia muito mais a dizer. Às vezes os fatos falam mais alto do que a indignação. 29 anos antes, eu tinha conhecido Ethan Bennett numa conferência de imóveis comerciais em Houston. Ele era charmoso, confiante, engraçado. Vinha de uma das famílias supostamente mais respeitadas e tradicionais de Dallas.
Oi, por outro lado, era filha de 2 operários de fábrica que morreram com poucos meses de diferença quando eu tinha 21 anos. Depois de passar de parente em parente e por lares temporários, me formei na faculdade com bolsas de estudo, empregos de meio período e pura teimosia. Aos 99 anos, eu tinha construído uma empresa de investimentos pequena, mas em crescimento, especializada em imóveis comerciais em dificuldades. Eu não era glamurosa, simplesmente trabalhava mais duro que quase todo mundo. Ethan admirava isso, ao menos eu acreditava que sim. Eles tinham aperfeiçoado a aparência de sucesso. Por trás das portas fechadas, os números eram assustadores. Numa noite, Ethan sentou à mesa da cozinha com a cabeça entre as mãos. Meu pai pegou empréstimo com tudo como garantia. Quão ruim está? Pior do que qualquer um imagina. Sua mãe sabe. Ela se recusa a acreditar. Ele parecia completamente derrotado. Não sei como salvá-los. Estendi a mão pela mesa e apertei a dele. A gente dá um jeito. Naquela época, eu ainda acreditava que a gente significava exatamente isso, juntos. Em 8 meses, arranjei discretamente financiamento através de uma das minhas parcerias de investimento. A empresa de manufatura da família Bennett sobreviveu. Ninguém fora da diretoria jamais soube o porquê. Ethan me agradeceu durante o jantar. Você salvou minha família. A gente salvou. Ele sorriu. Eu não teria conseguido sem você. Acreditei nele. Na época ele também acreditava. Os anos passaram. Minha empresa se expandiu para o Texas, Arizona, Flórida e Colorado. Depois Califórnia, depois Tennessee. Cada aquisição fortalecia nosso portfólio. Cada negócio bem-sucedido gerava mais receita que o anterior. Com o tempo, dinheiro deixou de ser algo que eu perseguia. Passou a ser algo que eu administrava. Foi mais ou menos nessa época que as expectativas de Eleanor começaram a mudar. No começo, ela só pedia pequenos favores. Victoria, você se importaria de ajudar a Lauren com o financiamento estudantil? Claro. Ethan comentou que você entende de investimentos. Poderia dar uma olhada nesse imóvel? Sem problemas. Minha amiga está abrindo um restaurante. Nenhum problema. Cada pedido parecia temporário, razoável, família ajudando família. Depois os pedidos foram ficando maiores, mensalidade de escola particular, casas de férias, tratamentos médicos, cruzeiros de luxo, capital para investimento, reformas de grife. Todo Natal trazia outra surpresa cara que alguém esperava que Ethan pagasse. Todo Natal, eu pagava a conta discretamente. Numa tarde, Eleanor abraçou Ethan, depois que ele entregou a ela as chaves de um Mercedes novo. Meu filho sempre cuida da mãe dele. Eu estava a menos de 1 metro de distância. Ela nunca olhou para mim. Ethan sorriu sem jeito. Não disse nada. Dirigindo para casa, perguntei com calma. Por que você não contou para ela? Ele manteve os olhos na estrada. Isso deixa ela feliz. Não é verdade. Eu sei. Então por quê? Ele suspirou. Você sabe como a mamãe é. Eu sabia. Ela amava aparências, status, reconhecimento, ser admirada. Corrigi-la em público a teria envergonhado. Então eu deixava passar. De novo, e de novo, e de novo. Olhando para trás, cada silêncio ensinava a ela outra lição perigosa. Ela aprendeu que podia me apagar e eu deixaria. Daniel abriu uma das pastas que tinha trazido. Você financiou pessoalmente 38 aquisições importantes para a família Bennett. Eu nem tinha contado. Ele deslizou várias páginas até mim. Lá estavam elas. Aquisições de imóveis, contribuições a fundos, empréstimos pessoais, garantias de negócios, despesas médicas, mensalidades escolares, doações beneficentes, feitas em nome de Eleanor. Quase todo marco que a família Bennett celebrou nas últimas 3 décadas tinha uma coisa em comum: minha assinatura. Não a de Ethan, a minha. Daniel olhou para mim com atenção. Você lembra o que eu perguntei quando estruturamos esses acordos? Assenti. Você perguntou se eu estava me protegendo. E o que você respondeu? Eu disse que confiava no meu marido. E eu te disse que confiança e documentação nunca deveriam substituir uma a outra. Ele não estava me criticando, estava me lembrando. Tudo tinha sido documentado. Cada transferência, cada garantia, cada obrigação legal. A família Bennett simplesmente nunca se deu ao trabalho de ler os documentos. Presumiam que Ethan cuidava de tudo. Ironicamente, Ethan presumia que eu sempre cuidaria.
Caminhei até as janelas do chão ao teto com vista para o centro de Dallas. As luzes da cidade brilhavam sob o céu de verão, bonitas, movimentadas, alheias ao fato de que minha vida inteira tinha mudado numa única tarde. Eu fico me fazendo uma pergunta, admiti. Daniel esperou. Quando ele parou de me ver? Ele pensou por um longo momento. Não acho que ele parou de te ver. Virei-me para ele. Acho que ele parou de perceber o custo de tudo que você carregava em silêncio. Essa frase ficou comigo. As pessoas costumam apreciar milagres até que os milagres virem rotina. Depois passam a chamá-los de obrigação. Ah! Meu celular vibrou. Ethan. Chamada entrando. Fiquei olhando para a tela. Tocou uma vez, 2, 3 vezes. Deixei cair na caixa postal. Segundos depois, outra ligação, depois outra, depois Lauren, depois Eleanor. Não atendi nenhuma delas. Por fim, chegou uma mensagem de Ethan. Onde você está? A mamãe disse que o fechamento de Naples foi adiado. A empresa do título não vai liberar o imóvel. Dizem que há um problema com o financiamento. Pode me ligar? Li 2 vezes. Interessante. A revisão jurídica nem tinha começado ainda. Daniel percebeu minha expressão. O que foi? Entreguei o celular a ele. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. Eles já estão sentindo a primeira onda. Olhei para a lista crescente de chamadas perdidas. Por 29 anos, sempre que a família Bennett precisava de algo, ligavam para mim. Não porque me amavam, mas porque eu resolvia problemas. Hoje seria diferente. Hoje, pela primeira vez, os problemas deles teriam que esperar. Dormi exatamente 3 horas. Não porque estava ansiosa, mas porque minha mente já tinha tomado a decisão. Quando você passa a vida adulta inteira tomando decisões de negócios de milhões de reais, aprende algo importante. Emoção fica em casa. Fatos ficam na mesa de reunião. Às 6:30 da manhã seguinte, entrei no escritório carregando uma xícara de café preto. Dallas estava apenas acordando. Minha assistente executiva, Megan, ergueu os olhos da mesa. Você tem a agenda cheia hoje. Eu sei. Ela hesitou. E seu marido ligou 17 vezes. Imaginei. Ele também passou por aqui perto das 6 horas da manhã. Parei de andar. Ele veio aqui? Queria te ver. O que você disse a ele? Exatamente o que você uma vez me disse para dizer. Ela sorriu educadamente. A senhora Bennett não está disponível sem agendamento. Não consegui evitar um sorriso. Obrigada. Presumi que você tinha seus motivos. Tenho. Às 8 horas em ponto, Daniel entrou na sala de reunião carregando 4 pastas grossas. Atrás dele vinham 2 advogados sêniores, depois meu diretor financeiro, Robert. Por fim, minha administradora de fundos, Melissa. Todas as pessoas sentadas naquela mesa tinham assinado acordos de confidencialidade anos atrás. Sabiam a verdade sobre minha estrutura financeira. Nenhum deles jamais tinha conhecido Ethan socialmente. Isso tinha sido intencional. Eu queria manter meus negócios e meu casamento separados. Ironicamente, essa separação estava prestes a me salvar. Daniel abriu a reunião. Victoria solicitou uma revisão jurídica completa de todos os arranjos financeiros ativos que beneficiam a família Bennett. Ninguém pareceu surpreso. Pessoas profissionais não reagem com emoção. Reagem com perguntas. Robert ajustou os óculos. Estamos falando de suspensão ou encerramento? Revisão primeiro, respondi. Depois ação onde for apropriado. Melissa abriu uma planilha. Há 37 obrigações ativas. Me explique cada uma. Ela assentiu. O imóvel de Naples, com fechamento previsto para amanhã. R$ 11,04 milhões. Correto. O financiamento está atualmente dentro de um fundo familiar revogável, aguardando autorização final. Daniel olhou para mim. Essa autorização exige sua assinatura. Eu não assinei. Não, continuou Robert. Também há 4 garantias pessoais vinculadas à empresa de investimentos de Ethan. Alguma obrigação legal me exige continuar? Ele folheou várias páginas. Não. O que acontece se forem retiradas? Os bancos vão exigir garantia substituta em 30 dias. E se não houver nenhuma? Os empréstimos se tornam exigíveis imediatamente. Recostei-me em silêncio. Interessante. Eu não tinha percebido que Ethan estava tão exposto financeiramente. Não porque nunca me importei, mas porque nunca imaginei que precisaria saber. Daniel juntou as mãos. Victoria. Sim.
Preciso te perguntar algo diretamente. Assenti. Você está tentando punir seu marido? A sala ficou em silêncio. Todos esperaram. Pensei com cuidado antes de responder. Não. Então o que você está tentando alcançar? A verdade. Ninguém falou. Por fim, continuei. Por 29 anos, permiti que todos, inclusive Ethan, acreditassem numa versão da realidade que simplesmente não é verdadeira. Robert assentiu devagar. Eu entendo. Não vou destruir ninguém. Eu sei. Mas também não vou continuar financiando pessoas que me humilham publicamente. Daniel sorriu de leve. Esse é um objetivo bem diferente. É. Às 9h42 da manhã, Daniel redigiu a primeira carta. Não era dramática. Sem processos, sem ameaças, apenas um aviso formal. Enquanto aguarda a revisão, o financiamento do imóvel de Nápoles está temporariamente suspenso até nova autorização por escrito da instituidora. A instituidora, eu. Uma segunda carta se seguiu. A empresa de títulos. Uma terceira, o agente de custódia. Uma quarta, o banco de planejamento patrimonial. Tudo aconteceu de acordo com contratos que todos tinham assinado anos antes. Nada ilegal, nada emocional, apenas papelada. É engraçado como papelada muda vidas. Enquanto isso, a cerca de 65 quilômetros dali, a família Bennett tinha se reunido para um brunch de despedida depois do casamento de Lauren. Eu não precisava imaginar aquilo. Mais tarde, ouviria cada detalhe. Lauren estava abrindo presentes quando o celular de Eleanor tocou. Ela atendeu animada, depois o sorriso desapareceu. Como assim o fechamento foi suspenso? Do outro lado da sala, Ethan, segundo contam, ergueu os olhos. O garfo parou no meio do caminho até a boca, mas 30 segundos se passaram. Depois a voz de Eleanor ficou mais alta. Não, isso é impossível. Os convidados se viraram para olhar. O dinheiro já está lá. Silêncio. Que autorização? Ela encerrou a ligação abruptamente. Ethan. O quê? Estão recusando liberar a casa. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Dizem que o financiamento não foi aprovado. Ele, segundo contam, riu. Deve haver algum engano. Não há. Minha esposa cuidou de tudo. Exatamente. Às 10h15, meu celular tocou de novo. Ethan. Dessa vez atendi. Alô. O alívio dele foi imediato. Victoria, finalmente. Bom dia. Está acontecendo algo maluco. Já ouvi falar. O fechamento de Naples parou. Eu sei. Estão dizendo que precisam da sua autorização. Correto. Longo silêncio. Como assim? Quero dizer exatamente o que te disseram. Eu não entendo. Acho que você nunca tentou entender. A respiração dele mudou. Victoria, você está brava por causa de ontem? Olhei pela janela. O que você acha? Sinto muito se eu não quis dizer. Você me chamou de constrangimento. Eu estava alterado. Não. Você não entende. Oh, entendo perfeitamente. A voz dele suavizou. Minha mãe estava emotiva. Então você concordou com ela? Eu estava tentando manter a paz. Quase ri. A paz de quem? Outro silêncio. Depois ele fez a pergunta que eu estava esperando. Você pode simplesmente ligar para eles e resolver isso? Lá estava. Não. Como você está? Não. Você está bem? Não. A gente pode conversar? Simplesmente resolve isso. Fechei os olhos. Ethan. Sim. Você sabe de quem é o dinheiro que comprou aquela casa? Meu. Não. Silêncio. Minha empresa transferiu os fundos. Ele não respondeu. Eu mesma constituí o fundo. Nada. Eu mesma garanti a compra. Ainda nada. Finalmente. Você está brincando. Eu nunca brinquei sobre negócios. Ele parecia genuinamente confuso. Mas todo mundo disse. Eu sei. Você nunca nos corrigiu. Não. Por quê? Porque eu acreditava que proteger o orgulho do meu marido importava. A respiração dele ficou mais pesada. Você quer dizer, tudo que a Eleanor te agradeceu? Parei. Ele terminou a frase sozinho. Foi você. Sim. Nenhum de nós falou por quase 1 minuto. 29 anos de suposições estavam desmoronando na mente dele. Por fim, ele sussurrou. Eu não sabia. Eu acredito em você, Ethan. Mas não saber deixou de ser desculpa ontem. Perto do meio-dia, Megan bateu delicadamente na porta. Tem alguém lá embaixo. Ethan. Ela assentiu. Ele se recusa a ir embora. Olhei para Daniel.
O que você recomenda? Ele sorriu. Como seu advogado. Sim. Não o evite para sempre. E como meu amigo? Faça ele esperar. Sorri. Por quanto tempo? Ele olhou o relógio. Tempo suficiente para entender o que você esperou 29 anos para receber? O quê? Respeito. Levantei-me e caminhei até o elevador. Não para encontrar Ethan. Ainda não. Primeiro, havia mais um documento esperando minha assinatura. A suspensão final de todo o benefício financeiro discricionário ligado à família Bennett. Peguei a caneta, assinei meu nome, coloquei o documento de volta na mesa. Lá fora, na janela do escritório, o horizonte de Dallas parecia exatamente o mesmo. Por dentro, tudo tinha mudado. Quando finalmente concordei em ver Ethan, ele já estava sentado na recepção do meu escritório havia quase 3 horas. Megan entrou no meu escritório e perguntou baixinho: Está pronta? Olhei o relógio. Eram quase 16 horas. Sim. Ela assentiu e voltou alguns minutos depois. O Ethan está aqui. Respirei fundo antes de entrar na sala de reuniões privada. Ele estava de pé ao lado da janela, com as 2 mãos nos bolsos. Parecia exausto. A gravata estava frouxa, os olhos injetados. Pela primeira vez em anos, ele não parecia o Bennett confiante que todos admiravam. Parecia um homem que tinha acabado de descobrir que sua vida não era o que pensava. Quando se virou para mim, mal o reconheci. Você parece cansado, eu disse. Não dormi. Eu dormi. Ele deu um sorriso fraco. Acho que alguém tinha que dormir. Nenhum de nós sentou de imediato. Por fim, ele falou. Preciso que você me explique o que está acontecendo. Eu já expliquei. Não. Ele balançou a cabeça. Quero dizer, tudo. Eu o observei por vários segundos. Depois puxei a cadeira assente. Sente-se. Daniel entrou carregando 3 pastas grossas. Ethan franziu a testa. O que é isso? Meus registros. Daniel os colocou cuidadosamente na mesa. A senhora Bennett me pediu para preparar um histórico financeiro completo envolvendo a sua família. Ethan pareceu confuso. Por quê? Porque ontem você disse a ela que ela não era família. A sala ficou em silêncio. Daniel abriu a primeira pasta. Vamos começar em 2008. Deslizou um documento pela mesa. A empresa de manufatura do seu pai. Ethan olhou casualmente. Depois sua expressão mudou. Esse empréstimo foi financiado através da parceria de investimentos da Victoria. Eu pensei que fosse o First National Bank. Eles só administravam o empréstimo. Daniel apontou para outra página. O capital veio dela. Ethan olhou lentamente para mim. Você nunca me contou. Você nunca perguntou. Mas a segunda pasta se abriu. 2011, a reforma da casa no lago. As faturas do empreiteiro, os honorários do arquiteto, o paisagismo. Tudo pago inteiramente pela Victoria. Ethan esfregou a testa. Eu pensei que... Eu sei o que você pensou. Outra página. 2013, a pós-graduação de Lauren. Outra. 2015, a cirurgia cardíaca da sua mãe. Outra. 2017, o acordo tributário do seu pai. Outra. 2019, o imóvel de férias em Aspen. Outra. 2021, a fundação beneficente da família. Outra. 2024, a mansão de Naples. Cada página trazia uma assinatura familiar, a minha. Sem música dramática, sem gritos, sem acusações, apenas 29 anos de fatos. Um recibo atrás do outro. Um cheque compensado atrás do outro. Uma confirmação de transferência atrás da outra. Por fim, Ethan parou de virar as páginas. Simplesmente ficou olhando para elas. Quase sussurrando, perguntou: Minha mãe sabia? Não. Meu pai? Não. A Lauren? Não. Quem sabia? Meus advogados, meus contadores, minha diretoria. E você? Ele levantou os olhos. Eu honestamente acreditava. Eu sei. Nesse momento, o celular de Daniel vibrou. Ele olhou para a tela. É a Eleanor. Nenhum de nós falou. Ele olhou para mim. Devo atender? Assenti. Coloca no viva voz. Ele atendeu a ligação. Daniel Brooks. A voz dela explodiu pela sala. Onde está a Victoria? Estou aqui. Houve um breve silêncio. Depois ela falou diretamente comigo. O que você está fazendo? Revisando minhas finanças. Você envergonhou essa família. Quase sorri com a ironia. Sério? Você parou o fechamento? Sim. Meus móveis já estão lá. Eu sei.
As transportadoras estão esperando. Eu sei. Meus vizinhos estão nos esperando. Eu entendo. Você precisa resolver isso imediatamente. Não. Silêncio. O tipo que surge quando alguém ouve a palavra não pela primeira vez. Por fim, ela perguntou: Como assim não? Quero dizer que a compra foi suspensa. Você me prometeu aquela casa. Eu nunca prometi nada a você. O Ethan prometeu. Olhei para meu marido. Ele baixou a cabeça. Você pagou por ela. Considerei um presente. E você deixou bem claro ontem que eu sou um constrangimento. A voz dela endureceu. Isso não tem nada a ver com ontem. Tem tudo a ver com ontem. Você não pode nos punir por causa de mágoa. Concordo. Ela pareceu aliviada. Então você vai restaurar o financiamento? Não. Outro longo silêncio. Estou protegendo minha dignidade. Sem esperar a resposta dela, acenei para Daniel. Ele encerrou a ligação. Ethan escondeu o rosto nas mãos. Não acredito nisso. Em que parte? Na minha mãe. Ou em você mesmo? Ele olhou para mim. Nas duas. Por quase um minuto, nenhum de nós falou. Depois ele perguntou algo que eu não esperava. Você algum dia ia me contar a verdade? Assenti. Eu planejava. Quando? No dia em que você tivesse orgulho de mim, em vez do que eu podia discretamente fornecer. Os ombros dele caíram. Eu falhei com você. Você falhou. Eu ficava pensando que estava protegendo todo mundo. Não, você estava protegendo aparências. Naquela noite, o grupo de mensagens da família explodiu. Lauren exigia respostas. O marido dela queria saber se a casa de Naples de fato tinha sido comprada. Eleanor insistia que tinha havido um erro bancário. Então meu sogro, Richard, que sempre falava menos que todos, finalmente escreveu uma frase. Victoria, alguma parte disso é verdade? Fiquei olhando para a mensagem. Richard nunca tinha me tratado mal. Quieto, reservado, às vezes emocionalmente distante, mas nunca cruel. Respondi com uma única fotografia, uma página do contrato original do fundo. Mostrava meu nome, a origem do financiamento, o valor da compra, nada mais. 5 minutos depois, Richard ligou. Atendi. A voz dele soava mais velha do que eu lembrava. Victoria? Sim? Passei 26 anos acreditando que meu filho tinha salvado esta família. Eu sei. Estou envergonhado. Você não precisa se desculpar por acreditar no que te disseram. Não. Eile suspirou fundo. Preciso me desculpar porque nunca me dei ao trabalho de perguntar. Essa frase me atingiu mais do que eu esperava. Não porque apagasse o passado, mas porque eu reconhecia. Pela primeira vez, alguém dentro daquela família não estava se defendendo. Estava assumindo a responsabilidade. Na manhã seguinte, várias publicações de negócios de Dallas começaram a noticiar que a compra de uma propriedade à beira-mar de 11,4 milhões de reais em Naples tinha sido adiada inesperadamente. Nenhum nome foi divulgado, apenas especulação. Dentro do meu escritório, porém, todos já sabiam a verdade. Não porque eu anunciei, mas porque a realidade tem um jeito de se revelar quando as pessoas param de fingir. No fim daquela tarde, Daniel voltou carregando uma última pasta. Tudo foi agora formalmente suspenso. Os fundos discricionários, as garantias, o financiamento de imóveis de luxo, as distribuições familiares anuais. Ele colocou a pasta à minha frente. Nada foi tirado deles. Fez uma pausa. Eles simplesmente não têm mais acesso ao que nunca foi realmente deles. Assinei o reconhecimento final, fechei a pasta e, pela primeira vez em 29 anos, senti algo que eu não esperava. Não vitória, não vingança, alívio. Porque carregar pessoas que não te valorizam é exaustivo, e no momento em que você finalmente larga o peso, percebe o quanto ele realmente pesava. As manchetes desapareceram em 2 dias. O fechamento adiado da mansão nunca virou um escândalo público. Nenhuma câmera de televisão apareceu na frente do meu escritório. Nenhum repórter acampou na frente da minha casa. Riqueza de verdade raramente cria drama alto. Ela cria consequências silenciosas. Essas consequências começaram a chegar uma a uma. Uma semana depois do casamento, Ethan ligou de novo. Dessa vez, atendi na hora. Alô, a gente pode se encontrar? A voz dele soava diferente. Tinha sumido a confiança que antes fazia toda a conversa parecer uma negociação. Agora ele simplesmente soava cansado. Eu vou te encontrar. Quando? Amanhã de manhã. Onde? Nosso café favorito. Pensei a respeito.
O pequeno café em Highland Park fazia parte do nosso casamento desde o início. Tínhamos comemorado ali minha primeira compra de imóvel comercial. Brindamos ali quando o pai dele se recuperou da cirurgia. Planejamos férias ali, com rolinhos de canela e café preto. Parecia estranhamente apropriado. Às 9 horas, estarei lá. Na manhã seguinte, Ethan já estava esperando quando cheguei. Ele se levantou quando entrei. Por um segundo, o instinto quase me fez abraçá-lo. 29 anos de hábitos não desaparecem da noite para o dia. Em vez disso, apertei a mão dele. Os olhos dele brevemente se encheram de tristeza. Eu mereci isso. Sim, pedimos café. Nenhum de nós tocou nele. Por fim, ele falou. Passei a última semana lendo tudo. Tudo o quê? Os registros financeiros, os contratos de fundo, os documentos de parceria, as garantias. Ele baixou os olhos. Eu não fazia ideia. Eu acredito em você. Não, ele balançou a cabeça. Quero dizer que eu não tinha ideia de quanto você fez. Não respondi. Não havia mais nada a acrescentar. Ele continuou. Meu pai passou 2 dias revisando arquivos antigos e chorou. Isso me surpreendeu. Richard Bennett não era um homem emotivo. Eu o vi chorar 2 vezes na minha vida inteira, disse Ethan baixinho. A primeira vez foi quando o irmão dele morreu, e a segunda quando percebeu que tinha passado 26 anos agradecendo a pessoa errada. Ethan pegou algo na pasta. Eu trouxe uma coisa. Deslizou uma pasta de couro pela mesa. Dentro, havia todos os cartões de crédito vinculados aos fundos familiares, todos os cartões de acesso, todas as autorizações de conta, todos os carimbos de assinatura. Não quero nada disso. Você não precisa devolver. Não estou devolvendo. Ela olhou diretamente para mim. Estou admitindo que isso nunca foi meu. Por um longo momento, simplesmente fiquei olhando para ele. Aquele não era o Ethan que eu tinha visto do lado de fora do casamento de Lauren. Era o jovem com quem eu tinha me casado. Honesto, humilde, com medo. Obrigada, eu disse. Ele assentiu. Eu deveria ter dito essas palavras anos atrás. 2 dias depois, Richard perguntou se poderia visitar meu escritório. Quando chegou, parecia visivelmente mais velho do que eu lembrava. Carregava uma pequena caixa de madeira. Encontrei isso limpando minha mesa. Dentro havia dezenas de bilhetes de agradecimento escritos à mão. Todo o cartão de aniversário que eu já tinha mandado para ele. Cartas de Natal, fotos de família. Eu nunca percebi uma coisa. O quê? Ele sorriu com tristeza. Em cada foto, entregou-me uma da formatura de pós-graduação de Lauren. Eu estava parada na última fileira, segurando os casacos de todo mundo, garantindo que todos tivessem água, checando reservas pelo celular, cuidando de todos, nunca uma vez estando no centro. Você sempre cuidou de nós. Eu tinha prazer nisso. Não. Ele balançou a cabeça gentilmente. Você se convenceu de que precisava merecer seu lugar. As palavras dele tocaram um nervo que eu não esperava. Talvez ele tivesse razão. Crescer sem pais tinha me ensinado uma lição perigosa. Se eu quisesse ser amada, precisava ser útil. Em algum ponto do caminho, ser útil discretamente substituiu meu valor próprio. 3 semanas depois, dei entrada oficialmente no divórcio. O fórum parecia surpreendentemente comum. Sem confronto dramático, sem gritaria, sem acusações, apenas assinaturas, papelada, linguagem jurídica. O juiz revisou nosso acordo. Senhora Bennett, esses termos são aceitáveis para a senhora? São. Sr. Bennett? Sim, excelência. O divórcio em si levou menos de 20 minutos. Voltando para o estacionamento, Ethan me parou. Eu sei que isso não vai mudar nada. Não vai. Ainda preciso dizer. Esperai. Sinto muito. Por quê? Ele olhou para o fórum atrás de nós. Por confundir sua generosidade com obrigação. Por deixar minha mãe definir nosso casamento. Por acreditar que o respeito podia esperar até amanhã. A voz dele falhou. Perdi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Senti lágrimas se formando. Não porque eu o queria de volta, mas porque sabia que ele finalmente tinha entendido. Às vezes o entendimento chega tarde demais. A vida seguiu em frente. Sem meu apoio financeiro, a família Bennett teve que tomar decisões difíceis. Nada catastrófico aconteceu. Ninguém ficou sem casa. Ninguém perdeu plano de saúde. Ninguém foi à falência. Mas o estilo de vida mudou. A mansão de Naples nunca foi comprada. O imóvel de férias em Aspen foi vendido.
As associações de luxo foram canceladas. O motorista foi dispensado. Voos particulares viraram voos comerciais. Compras de grife viraram orçamentos cuidadosamente planejados. Pela primeira vez em décadas, a família passou a viver do que realmente ganhava. Ironicamente, descobriram que era suficiente. Talvez não suficiente para aparências, mas suficiente para a vida. Então veio a maior surpresa de todas. Cerca de 4 meses depois do divórcio, recebi uma carta escrita à mão. Não um e-mail, não uma mensagem, uma carta de verdade. A letra pertencia a Eleanor. Quase joguei fora. Em vez disso, abri. Começava simplesmente: Victoria, durante a maior parte da minha vida, confundi ser admirada com ser respeitada. Continuei lendo. Ela admitia que gostava de contar às amigas que o filho tinha se tornado tão bem-sucedido. Admitia que gostava da atenção, dos elogios, da inveja. Admitia outra coisa. Me convenci de que, se as pessoas soubessem a verdade, pensariam menos da minha família. Depois veio a frase que me fez parar de respirar por um instante. A verdade é que eu pensava menos de você, porque admitir o que você fez me fazia sentir vergonha do que eu não tinha feito. Li de novo e de novo. Por fim, o último parágrafo. Não estou pedindo mais nenhum centavo. Estou perguntando se, algum dia, você vai me permitir pedir desculpas pessoalmente. Dobrei a carta com cuidado, guardei na gaveta da minha mesa. Alguns pedidos de desculpas chegam porque as pessoas precisam de algo. Outros chegam porque as pessoas finalmente se tornaram alguém diferente. Eu não tinha certeza de qual era esse, mas pela primeira vez, estava disposta a descobrir. Quase 1 ano se passou antes que eu visse Eleanor de novo. Àquela altura, minha vida não parecia em nada com a de antes do casamento de Lauren. O divórcio já estava finalizado havia muito tempo. Eu tinha me mudado para uma casa menor, com vista para o White Rock Lake. Amigos perguntavam por que eu não tinha ficado com a propriedade enorme que Ethan e eu um dia dividimos. Minha resposta era sempre a mesma: não preciso de uma casa maior. O que eu precisava era de uma vida mais leve. Pela primeira vez em décadas, minha agenda não estava cheia de obrigações que pertenciam a outras pessoas. Sem transferências de emergência, sem crises familiares, sem resgates de última hora, sem fingir que outra pessoa merecia o crédito. Em vez disso, redescobri as manhãs. Café no terraço, longas caminhadas ao redor do lago, jantar com amigos que me conheciam simplesmente como Victoria, não como esposa de alguém ou rede de segurança financeira de alguém. Paz se mostrou muito mais valiosa que luxo. Minha empresa continuou crescendo. Ironicamente, me afastar do peso emocional que eu tinha carregado por 29 anos me tornou uma líder melhor. Criei um programa de bolsas para jovens adultos, saindo do sistema de acolhimento. Sempre que alguém perguntava por que essa causa importava tanto para mim, eu sorria. Porque alguém acreditou em mim antes de eu saber acreditar em mim mesma. A primeira turma teve 12 alunos. No ano seguinte, 28. No terceiro ano, nossa fundação tinha se expandido para 3 estados. Ver aqueles jovens se formarem, encontrarem carreiras e construírem vidas estáveis me dava um tipo de alegria que nenhuma aquisição empresarial jamais tinha dado. O sucesso parecia diferente quando não era medido por balanços financeiros. Parecia humano. Numa tarde, minha assistente entrou no escritório. Tem um senhor aqui pedindo para te ver. Quem é? O Ethan. Olhei para a janela. Vou vê-lo. Ele entrou carregando apenas um envelope simples. Sem relógio caro, sem terno de grife, sem a aparência de alguém tentando impressionar. Parecia tranquilo, mais saudável, mais velho, mais sábio. Oi, Victoria. Oi. Sentamos um de frente para o outro. Nenhum de nós teve pressa de preencher o silêncio. Por fim, ele sorriu. Consegui um emprego. Eu soube. Ele tinha aceitado o cargo de diretor de operações numa empresa regional de manufatura. Um salário executivo normal, horas longas, responsabilidade real, sem fundos fiduciários, sem atalhos. Tenho orgulho de você. Ele riu baixinho. Isso significa mais do que você imagina. Olhou ao redor do meu escritório. Quase não vim. Por que veio? Eu devia algo a você. Você já pediu desculpas. Eu não vim para pedir desculpas. Deslizou o envelope pela mesa. Dentro havia um cheque. Não era grande. Não comparado ao dinheiro que gastei ao longo dos anos. Anexado, um bilhete escrito à mão. Primeiro pagamento.
Levantei os olhos. Ethan, eu sei que nunca vou pagar tudo. Não estava esperando que você fizesse isso. Não estou fazendo isso porque devo o dinheiro. Ele sorriu. Estou fazendo porque devo o esforço. Essa frase quase me trouxe lágrimas aos olhos. Pela primeira vez desde que o conheci, ele entendia completamente a diferença entre receber e merecer. Vou aceitar. Vai? Sim. Por quê? Porque recusar te roubaria a chance de se tornar o homem que você está tentando ser. Ele assentiu em silêncio. Eu esperava que você dissesse isso. Antes de sair, parou na porta. Eu te amei, Victoria. Eu sei. Acho que passei anos demais amando o que você dava, em vez de valorizar quem você era. Sorri gentilmente. Eu também sei disso. Ele foi embora. Eu o observei desaparecer pelo corredor. Curiosamente, não senti tristeza. Senti gratidão. Alguns relacionamentos não são feitos para durar para sempre. Alguns são feitos para nos ensinar exatamente o que precisamos antes de terminar. 3 meses depois, Eleonor pediu para se encontrar comigo. Escolhemos um café tranquilo, longe do country club onde tudo tinha desmoronado. Quando ela entrou, mal a reconheci. Ainda se vestia com elegância, mas algo tinha mudado. A confiança que antes exigia atenção tinha sido substituída por uma humildade quieta. Ela sentou devagar. Obrigada por vir. Eu não tinha certeza se viria. Eu não te culparia. Ela juntou as mãos. Por quase 1 minuto inteiro, buscou as palavras certas. Por fim, elas vieram. Fiquei repassando aquele dia do lado de fora do casamento da Lauren centenas de vezes. Fiquei em silêncio. Eu queria que todos admirassem minha família. Ela sorriu com tristeza. E, correndo atrás da admiração, perdi o respeito da única pessoa que mais merecia o meu. Ela pegou algo na bolsa e colocou na mesa. A chave da casa que eu tinha dado a ela depois do fechamento de uma casa bem menor, meses antes. Não quero mais presentes. Olhei para a chave. Você não precisa devolver. Eu sei. Ela empurrou mais para perto mesmo assim. Preciso. Lágrimas encheram os olhos dela. Eu tratei generosidade como obrigação. Medi seu valor pelo que as pessoas pensavam de você. E esqueci a verdade mais simples. Ela olhou diretamente para mim. As pessoas mais fortes costumam ser as mais quietas. Por um longo momento, nenhuma de nós falou. Depois estendi a mão pela mesa e cobri gentilmente a dela com a minha. Eu te perdoo. Ela fechou os olhos. Não dramaticamente, apenas com alívio. Não estou pedindo para voltar a ser família. Eu sei. Só esperava não passar o resto da vida imaginando se você me odiaria para sempre. Ódio é pesado. Já carreguei peso demais. Ela riu em meio às lágrimas. Eu também. Saímos do café separadamente. Não como sogra e nora. Não como inimigas. Simplesmente como 2 mulheres que finalmente aprenderam que orgulho custa muito mais caro do que honestidade jamais custará. As pessoas frequentemente me perguntam se me arrependo de ter pago por aquela mansão. A resposta as surpreende. Não. Porque o dinheiro não expôs quem eu era. Perder a mansão expôs quem todos os outros eram, inclusive eu. Aprendi que generosidade sem limites eventualmente se torna permissão para o desrespeito. Aprendi que o silêncio pode proteger a paz por um tempo, mas muitas vezes sacrifica a verdade. Mais importante, aprendi que perdão não é fingir que o passado nunca aconteceu. Perdão é escolher não deixar que o passado continue decidindo o seu futuro. Se há uma coisa que espero que você leve desta história, é esta. Nunca confunda amor com autossacrifício. As pessoas que realmente te amam não vão pedir que você desapareça para que elas possam brilhar. Elas vão garantir que o mundo saiba exatamente quem esteve ao lado delas. E se alguém só te valoriza pelo que você oferece, essa pessoa não está protegendo seu coração. Está gastando ele. Obrigada por passar este tempo comigo. Se essa história te lembrou de alguém, ou se você já teve que escolher entre manter a paz e manter seu autorrespeito, adoraria ouvir sua opinião nos comentários. E se histórias como essa te encorajam a acreditar que bondade e dignidade nunca são fraquezas, espero que se inscreva e se junte a mim no próximo vídeo. Até lá, cuide do seu coração. Ele vale muito mais do que qualquer mansão.